Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. E nessa questão de hoje a gente vai trabalhar com mistura de soluções. A questão tem o objetivo de identificar as combinações de soluções que vão resultar em um meio neutro. Então a gente vai trabalhar com esse tema. Fica uma dica, se você está aqui pelo Enem, questão do Enem, não deixe de conferir lá na playlist do PISM 2, a questão aberta de 2019, que é uma questão de mistura de soluções completa, da fase aberta, tem que desenvolver muito mais a ideia do que essa questão aqui. Eu sei que você não tem perfil de questão aberta para fazer, mas é conhecimento, é conteúdo, As soluções é um dos temas que mais aparece no Enem, então quanto mais desafios você encontrar, quanto mais abordagens diferentes você tiver, mais você aprende e mais preparado você está. Então fica a dica, se você tiver um interesse em aprender mais, a questão lá está muito comentada, está com bastante detalhe, vale a pena se você tem dificuldade nesse tema. Aqui a gente vai focar na resolução dessa questão, que é fechada, e é uma boa questão também, vai trabalhar com todos os pontos principais do tema de mistura de soluções aí que reagem, beleza? Então, já sabe, é química, vem comigo, depois da vinheta. Então, galera, olha só, nessa questão 125, o que nós temos aqui? O enunciado diz pra gente o seguinte: laboratórios de química geram como subprodutos substâncias ou misturas que, quando não tem mais utilidade nesses locais, são consideradas resíduos químicos. Para o descarte para o descarte na rede de esgoto, o resíduo químico deve ser neutro, livre de solventes inflamáveis e elementos tóxicos como chumbo, cromo e o mercúrio. Uma possibilidade é fazer uma mistura de dois resíduos para obter um material que apresente as características necessárias para o descarte. Considere que um laboratório disponha de frascos de volumes iguais, cheios dos resíduos listados no quadro. Então temos uma combinação aqui de 6 possíveis resíduos que nós vamos ter que descartar. E para isso a gente tem que atender a esses requisitos de formar, tem que estar livre de solventes inflamáveis, não pode ter elementos tóxicos e tem que ser um resíduo neutro, não pode ter caráter ácido nem caráter básico. Ele diz para a gente que o laboratório dispõe de frascos com volumes iguais cheios dos resíduos. Então o volume que nós temos para cada um deles é o mesmo. Quanto é esse volume? Não sei. Ele não me disse, mas não tem problema nenhum. Eu vou assumir que, como é igual para todo mundo, você está vendo que a concentração é mol por litro. Para simplificar a questão, eu vou assumir que todos esses recipientes têm volume de 1 litro. Isso é só para facilitar a conta, não tem problema, porque se você tiver 2 litros, a proporção vai ser a mesma. Concentração é mol por litro. Se você dobrar o volume, você dobra o número de mols. Então, não tem problema a gente assumir 1 litro, já que o volume é igual para todas as espécies. Por que eu estou te falando isso? Porque você está vendo que você tem soluções de ácido, por exemplo, aqui, o ácido acético. Você tem soluções básicas, hidróxido de sódio e o bicarbonato de sódio. Esse é o primeiro ponto. Você precisa ter noção das espécies que são ácidas e das espécies que são básicas. Você precisa identificar isso. Eu acredito que essa altura do campeonato, identificar esse tipo de composto é tranquilo para você. Não vou aprofundar nesse tema porque eu quero discutir outros pontos. Se você tiver a necessidade, fala, pô, Arthur, eu tenho muita dificuldade com identificar as funções. Me dá uma moral, grava uma aula, comenta aí, curte esse vídeo, comenta, manda para mim uma mensagem que aí eu vou providenciar uma aulinha para você de identificação de funções, se for o caso até nomenclatura, beleza? Mas eu preciso saber se vocês têm essa demanda ou não. Ok, ele diz para mim que eu tenho que descartar um resíduo neutro, livre de solventes inflamáveis e elementos tóxicos. Então eu não posso descartar o composto se ele tiver cromo. Eu já estou vendo que o primeiro, a solução 1, é uma solução que eu não vou envolver. Ela não pode ser descartada na rede de esgoto. Acabou. A partir daí, eu vou trabalhar com ácidos e bases para que eu tenha uma neutralização dessas espécies.
Pessoal, mistura de soluções que reagem, ela vai exigir de você saber o número de mols das espécies. Por quê? Porque é uma reação química. Nessa reação química, você precisa saber quantos mols você tem de cada um e qual é a estequiometria das reações. Então, você vai precisar combinar essas espécies, soluções, por exemplo, vamos supor, A2 e A3 eu posso, que é hidróxido de sódio com ácido clorídrico, elas vão se neutralizar, você precisa conhecer a reação e precisa saber o número de mols para cada um. Eu estou assumindo o volume de 1 litro, porque concentração é número de mols vezes volume. No momento em que eu tenho que o meu volume é de 1 litro, eu vou ter a minha concentração multiplicada por 1. Beleza? Então aqui, ó, na solução de hidróxido de sódio, eu tenho 0,2 mols. Na solução de ácido clorídrico, 0,1 mol de ácido clorídrico. 0,1 mol de ácido sulfúrico. 0,2 mols de ácido acético. E eu tenho aqui 0,1 mol de bicarbonato de sódio. Sei o número de mols. E aí, como é que eu vou fazer? Não tem como, galera. Você vai ter que combinar as opções e vendo uma a uma como você resolveria essa questão. Eu vou fazer, como o meu objetivo aqui não é só pegar para você e falar, olha, o gabarito é esse, eu quero te mostrar um pouquinho, eu vou expandir a questão. Eu vou te mostrar o raciocínio, as combinações possíveis para você entender melhor o exercício. Então, ao invés de eu pegar e resolver rápido, eu vou te mostrar com mais detalhes como fazer essa questão. E aí, o que eu vou trabalhar? Como eu vou trabalhar? Eu vou combinar as espécies. Por exemplo, vou fazer uma combinação, para isso eu vou usar o ácido. Eu vou usar o ácido clorídrico. Eu tenho que neutralizar esse ácido clorídrico. Quais são as possibilidades, galera? Eu posso reagir ele com o hidróxido de sódio. Quando eu for reagir o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, eu vou até colocar dessa maneira aqui, ó, para facilitar para você visualizar o que está acontecendo. Eu vou ter a formação de uma água e vou formar NaCl mais água. O que isso me diz? Qual é a proporção estequiométrica? Eu preciso de 1 mol de hidróxido de sódio para 1 mol de ácido clorídrico. Essa é a minha proporção. Só que, do ácido clorídrico, quanto que eu tenho? Eu tenho 0,1 mol. Lembra, eu não posso colocar mais. Por quê? Porque o volume que eu tenho é fixo. É 1 litro, que é o volume que eu tenho. Estou assumindo 1 litro, mas independente de qual seja, eu não poderia aumentá-lo. O problema é que para o hidróxido de sódio, eu tenho 0,2 mols. Percebe que não bate? Se eu quisesse neutralizar o ácido clorídrico, eu precisaria de 0,1. É 1 para 1 a relação. Então, se eu misturar a solução 2 com a solução 3, eu não consigo neutralizar. Vai me sobrar hidróxido de sódio. Vai me sobrar 0,1 mol dele. A minha solução vai ficar neutra? Não. A minha solução vai ficar básica. Então, não atende a expectativa. A letra A não pode ser, porque não pode ser a solução 1 por causa do cromo. A letra B não pode ser, porque se você combinar 2 e 3, não tem a estequiometria correta. A solução não fica neutra, você não tem quantidades de mols nas proporções devidas. Bom, vou dar sequência aqui, porque eu estou analisando a questão como um todo com você. Quem mais eu posso combinar para neutralizar? Eu tenho o meu ácido, que é o ácido clorídrico, e eu posso reagir ele com uma outra espécie básica, que nesse caso é o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio com o ácido clorídrico. Quando você fizer isso, você vai formar o NaCl mais o H2CO3. Preciso te lembrar que o H2CO3 ele separa em água mais CO2, que é o gás. Isso aqui é o que você faz quando normalmente você está com azia. Né? Você está com excesso de ácido clorídrico no estômago, toma bicarbonato, é um dos caminhos, né? Você tem que tomar outras coisas, mas o bicarbonato, e forma, no fim das contas, o sal, a água e CO2, que é, né, o arroto. Arroto vem daqui, ó.
o CO2 que você está liberando nessa reação de neutralização. A estequiometria dessa reação é 1 mol para 1 mol. A equação já está balanceada, está ali para você, 1 para 1. Então, quanto eu tenho de ácido clorídrico? 0,1 mol, a gente viu. Eu precisaria ter de bicarbonato de sódio 0,1. Eu tenho 0,1. Ou seja, se eu combinar os resíduos 3 e 6, eu tenho uma possibilidade de descarte. Só que quando você olha, não existe a opção 3 e 6. Percebe por que eu estou explorando a questão? Eu quero te mostrá-la como um todo, para você ver que tem muitas possibilidades que a resposta não traz. E aí você vai ter que ficar fazendo esse joguinho aqui. Poderia ser mais rápido? Poderia. Você poderia pegar direto as alternativas e comparar um por um e chegar. Mas eu quero te ensinar um pouco além. Então, para o ácido clorídrico, nós não achamos uma resposta possível para neutralizar. Quem que eu vou olhar agora? Agora eu vou olhar o ácido sulfúrico e as suas combinações possíveis aí. Ok? Vou trocar o slide para deixar limpo aqui para a gente. Agora eu quero combinar com o ácido sulfúrico. Ele é um ácido, então eu vou precisar dele e vou pegar a base, hidróxido de sódio. Qual é a reação entre eles, pessoal? Eu tenho o meu hidróxido de sódio e o meu ácido sulfúrico, ele é um diácido. Isso aqui não é fórmula estrutural, tá, gente? Não estou preocupado com a fórmula estrutural aqui, não. Estou querendo te mostrar a reação como um todo. Você está vendo que você precisa de 2 hidroxilas para poder neutralizar esse ácido. Quando você faz isso aqui, quem é o sal formado? Na2, SO4 mais 2 águas. Ou seja, a estequiometria é de 2 mols de hidróxido de sódio mais 1 mol de ácido sulfúrico. Repito, isso que eu fiz não é fórmula estrutural. Só estou destacando para você a hidroxila da base com o próton ali do ácido sulfúrico. Não é essa a fórmula estrutural correta. É só para você ver a formação da água e a obtenção do sal, que vai ser formado. Detalhando um pouquinho o conteúdo para você. Ok, eu sei que no ácido sulfúrico eu tenho, na minha condição, 0,1 mol. Como é 1 para 2, 0,1 de ácido sulfúrico exigiria de mim 0,2 mols de hidróxido de sódio. Eu tenho isso? Tenho. Exatamente 0,1 para 0,2. Então, se eu combinar os galões ali 2 e 4, eu consigo uma neutralização ideal. E é a minha resposta. 2 e 4, letra C. Ela me indica a neutralização ideal para resolver a questão. Beleza? Eu vou seguir analisando outras combinações para a gente poder sempre continuar aprofundando. Se eu neutralizei aqui com o hidróxido de sódio, a outra possibilidade seria o bicarbonato. Então aqui eu vou colocar mais direto agora. Ó. O ácido sulfúrico ele reage com o bicarbonato aqui para formar, né, o ácido carbônico, que a gente sabe que vai decompor em CO2 e água e vai formar aqui, ó, aqui tem um ponto. Eu vou precisar da estequiometria dessa reação. A estequiometria dessa reação, para que eu tenha a neutralização completa, eu preciso de 2 mols desse cara, porque eu preciso de 2 sódios para poder fazer o sulfato de sódio. E aqui eu fico tendo 2. Então, nessa estequiometria, eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de bicarbonato. Eu sei que no meu galão eu tenho 0,1 mol. Então, aqui eu precisaria de 0,2. Só que eu tenho, na verdade, quanto? 0,1. Ou seja, está respeitando a proporção? Não. Eu não vou conseguir neutralizar todas as espécies. Então, a combinação 3 com a combinação 6, perdão, a combinação 4 com a combinação 6
não gera uma neutralização porque não está na mesma proporção. Aí você pode falar comigo, pô, Arthur, dobra o volume que você dobra o número de mols. A gente não tem, a gente tem frascos de volumes iguais e eu não posso aumentar o volume, é o volume máximo que eu tenho ali. Então, a letra A não podia ser, a letra B não podia ser, a letra E também não vai poder ser, porque, né, a gente tem aqui que a combinação de 4 e 6 não está na proporção estequiométrica adequada. Beleza? Vamos analisar agora a combinação do nosso último ácido. Troquei aqui o slide. Vou combinar com o ácido etanóico agora. É um monoácido, só tem um hidrogênio, né, o ácido acético. E aí, vamos combinar ele com o hidróxido de sódio. Esse ácido, pessoal, vou deixar ele aberto aqui para você lembrar, ó, lá da química orgânica. Ele só tem um hidrogênio e quando ele vai reagir com o hidróxido de sódio, só precisa de uma hidroxila. Vai formar o acetato de sódio mais água. Essa é uma equação que tem a proporção de 1 mol para 1 mol balanceada. Quanto eu tenho de ácido? 0,2 mols. Então, para neutralizar, já que é 1 para 1, se eu tenho 0,2, eu deveria ter aqui também 0,2 mols. E eu tenho, de fato, 0,2 com 0,2. Então, se eu combinar o frasco 2 mais o frasco 5, eu tenho a minha neutralização total. Só que combinação 2 e 5 a gente não tem. Olha só, a gente já analisou, né, sabe que a resposta certa é a letra C. A combinação 2 e 5 poderia ser resposta, mas não temos ela aqui. Então, ok, ele não colocou todas, né? Colocou 5 opções. E por fim, o ácido acético com o bicarbonato de sódio. Também é uma reação 1 para 1. Vai continuar formando o meu acetato de sódio mais, né, água e CO2. Ali. Ok, você está vendo que é 1 mol para 1 mol. A questão é, do ácido acético você tem 0,2 mols. Como é 1 para 1, se eu tenho 0,2, eu deveria ter 0,2 desse cara, mas eu não tenho. Tem apenas 0,1. Então, essa combinação de 5 e 6 não é possível também. Então, de fato, apenas a letra C é a correta. Então, eu fiz todas as combinações com você para você poder compreender. Eu não estou discutindo Ka, não estou discutindo força de ácido fraco, né, equilíbrio, nada disso. A questão não dá base para isso, a questão vai direto no ponto da neutralização e pronto. Por quê? Ácido acético é ácido fraco, bicarbonato de sódio é base fraca, então misturas assim, elas podem exigir um pouco mais de atenção, mas aqui não é o caso, é um exercício bem direto. Então, espero ter conseguido te ajudar a analisar essa questão. É claro que no dia da prova você teria que ser mais pontual, mais rápido. A gente sabe que a prova do Enem ela tem uma pressão muito grande pelo tempo, mas aqui você não tem essa pressão, pelo contrário, você está vindo aqui buscar mais conteúdo e é isso que eu estou te entregando. Beleza, galera? Quero te convidar a conhecer o meu Instagram, porque no meu Instagram eu faço um trabalho paralelo de resumos e mapas mentais. Um trabalho muito maneiro, a galera tem gostado, tem elogiado e tem procurado, cobrado cada vez mais mapas mentais diferentes. Então eu vou deixar para você, em algum lugar aqui quando eu editar esse vídeo, para você seguir lá no Instagram. E eu repito, não deixe de procurar a questão aberta do PISM 2 de 2019, vai estar aqui no canal, porque essa questão eu discuto reação, misturas de soluções com detalhe, calculo, acho reagente limitante em excesso. É uma boa questão para você tentar fazer e testar o seu conhecimento. No mais, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!